No programa de hoje, o convidado é o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, ex-prefeito da capital, ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, do PT. Pré-candidato, prefeito, muito obrigado por nos atender aqui na Band. Muito prazer, Rodolfo, Thaís, André. Prazer estar com vocês. Comigo na entrevista, André Basbaum, Thaís Freitas, da Rádio Bandeirante. Candidato, vou fazer logo uma pergunta clássica, mas que ela é sempre importante. O senhor já tem programa de governo, tem falado bastante já, dando entrevistas, inclusive aqui no grupo. Primeiro dia de governo, alguma coisa a instituir, um programa a anunciar ou algo a revogar do governo atual? Olha, eu gostaria de começar o governo... Caso eleito, obviamente. Caso eleito, lógico, sempre soberania sempre popular. Mas com um programa forte de combate à miséria, extrema pobreza e miséria, sobretudo população em situação de rua. Acho que tem muitos prefeitos, inclusive aqui na capital, que estão com um problema, uma carga de trabalho, de preocupação, de responsabilidade. Eu imagino que uma coordenação estadual seria muito bem-vinda para enfrentar as famílias que estão ao relento nesse momento. É muita gente. Aqui na capital a estimativa é de 40 mil pessoas, uma boa parte famílias inteiras, inclusive crianças, idosos, e eu acho que um choque de civilidade, de acolhimento dessas pessoas, de oferecer uma perspectiva, eu reputo que seria uma medida muito bem-vinda por toda a sociedade. As pessoas estão muito conduídas do que estão vendo nas grandes cidades, em especial na capital. Mas região metropolitana também, né? André, deixa eu começar primeiro as damas, por favor, Thaís. Então, eu queria emendar nesse assunto, candidato, porque, na prática, o que o governo estadual pode fazer em relação a populações de rua, já que as políticas municipais ele têm preponderância nesse assunto? Se o senhor for eleito, qual é a medida prática? Além do foco, o que sairia? Olha, Thaís, a gente tem que parar de pensar de forma compartimentada. Eu, quando era ministro da Educação, diziam, não, você tem que cuidar só da educação superior. E eu lancei o maior programa de educação básica da história do país. Fundeb, Piso Nacional do Magistério, IDEB, Pró-Infância, Caminho da Escola, para citar alguns. Poderia me estender muito aqui. Quem está numa esfera de governo acima, né, Estado, União, tem que ter responsabilidade com os prefeitos. E muitas vezes basta a indução. Às vezes nem se trata de apoio técnico e financeiro. Mas mesmo quando envolver apoio técnico e financeiro, ele tem que ser dado, inclusive, por força constitucional. Então, eu entendo que... Vou dar um outro exemplo. Analfabetismo de crianças até 10 anos estourou, explodiu com a pandemia. As estimativas são de um aumento de até 66% do analfabetismo de crianças. Em algumas cidades chega a 50% em crianças de 10 anos. Imagina, metade não sabe ler e escrever adequadamente. Se não houver, da parte do governo do Estado, o lançamento de um plano estadual de alfabetização, as coisas não vão acontecer a contento. Então, a minha função não é só governar aquilo que é de responsabilidade do Estado, ponto. Eu penso que uma liderança estadual, um governador, tem que dar o respaldo para os prefeitos serem induzidos, se aproximarem do governo estadual, terem as portas do Palácio dos Bandeirantes abertas para o poder municipal, sobretudo no pós-pandemia, onde educação, saúde, segurança, geração de emprego e renda, moradia estão exigindo esforços compartilhados. No caso específico da população em situação de rua, nós temos que relançar um programa de moradia. Hoje você não tem um programa federal, não tem um programa estadual, muitos municípios não têm programas municipais, e você sabe que sem subsídio público, dificilmente uma família que ganha até 3 salários mínimos vai conseguir com o FGTS ou com o crédito imobiliário acesso à moradia. Não consegue sequer pagar o aluguel. Então nós temos que compreender a situação dessas famílias e não podemos ficar empurrando para o outro, olha, isso é problema seu. Sabe? Ou os gestores públicos se alinham em torno das urgências que o país está vivendo, ou nós vamos demorar muito tempo para sair da crise. E não é meu estilo empurrar responsabilidade para ninguém. André, queria falar um pouquinho de política. Você esteve com a Marina Silva no final da semana passada, ex-senadora, ex-ministra, e andou-se falando que ela poderia ser vista na sua chapa, o Rede faz parte da sua coalizão já. Isso é uma coisa que está no plano mesmo? Como é que fica a questão com Lula, que precisa conversar com ela com Lula? O senhor vai levar ela até o Lula ou o senhor vai levar o Lula até ela?
Não, olha, em primeiro lugar, assim, eu fui ministro junto com a Marina. Nossas equipes trabalharam juntas em torno da questão da educação ambiental. Da minha equipe ajudou a fundar a rede, para você ter uma ideia do grau de relacionamento íntimo que essas equipes tiveram. E ela nunca deixou de ser minha amiga. Declarou voto em 2018, no segundo turno. Ela era candidata a presidente. Declarou voto no segundo turno a mim. De maneira que nós nunca perdemos a relação e temos muitos amigos comuns. Então, o fato da rede estar federada ao PSOL e de estarem dialogando conosco o apoio à minha candidatura já é uma coisa muito legal, porque PV e PCdoB já estão federados conosco. Então já seríamos aí 5 partidos, além do PSB, que ainda a gente tem esperança de chegar a um entendimento. Pode não acontecer, mas pode acontecer. A Marina está numa federação. Então, para qualquer solução da chapa, depende do fechamento da coalizão, ou seja, a gente tem a segurança de ter ou não o PSB conosco, e uma vez fechada a coalizão, aí sim nós vamos sentar com os partidos para discutir qual é o melhor nome. Então não é agora o momento de discutir vice, é um momento um pouquinho, talvez 1 ou 2 semanas à frente, nós vamos ter condição de fechar a chapa. Eu diria que até final de junho, começo de julho, nós vamos estar com a chapa Essa definida. conversa de que a posição do Márcio nas pesquisas ajuda a segurar um pouco uma subida do atual governador Rodrigo Garcia, como é que o PT vê isso, Olha, a candidatura do senhor vê? Tem gente no partido que raciocina dessa maneira. Não é meu caso, eu quero te antecipar. Eu acho que política não se faz só com cálculo eleitoral. Política se faz com símbolo, com gesto, com unidade, com demonstração de conciliação. Acho que o país está precisando tanto de uma demonstração cabal, né? De retomar a trilha do desenvolvimento com justiça social, sustentabilidade ambiental. Penso que todos os brasileiros, as famílias, estão desejosas de um gesto da classe política, né, que está devendo, né, muito, né, para a sociedade brasileira. E eu penso que, se nós estivermos juntos já no primeiro turno, isso seria o ideal. Óbvio que eu vou respeitar a decisão do Márcio, qualquer que seja. Nem tem outra, mas nós vamos tratá-lo, independentemente disso, com muita dignidade no primeiro turno, como nós fazemos com não há um potencial, um certo aliado de segundo turno. É um aliado certo, não é um aliado potencial. Se o senhor estiver no segundo turno, tem alguma preferência dos que aí estão de pré-candidatos para um segundo turno, um eventual segundo turno? Realmente não. Eu não faço também esse tipo de conta, né? Obviamente que, pela minha formação, eu sou um cientista político formado numa tradição radicalmente democrática. Eu não consigo vislumbrar a solução política para nenhum problema que não seja o caminho do diálogo e da democracia. Então, para mim, esse advento de uma força política autoritária disputar a eleição com um respaldo popular sempre vai me preocupar. Então, eu não gostaria, né, de que essa força, na minha opinião, obscurantista, que hoje está à frente do Executivo Federal, tivesse a força que tem. No que depender de mim, enfraquecer forças autoritárias é um pressuposto da vida política, da vida democrática. Então, o que eu puder fazer para que em qualquer dos polos da disputa estejam democratas, né, que defendam pontos de vista diferentes, por óbvio, mas que respeitem as regras do jogo, que compreendam que o outro pode ter razão, que a alternância é importante, que a república é importante, a defesa das instituições. Para mim, não podia ser diferente, dada a minha formação e o que eu ensino em sala de aula. Né? Thaís. Ministro, o PT nunca governou o estado de São Paulo, então a forma do partido atuar em assuntos estaduais, suponho eu que seja desconhecida de parte daqueles que nos acompanham agora aqui no Band de Eleições. Queria perguntar para o senhor sobre segurança pública. Qual é a visão do senhor a respeito de segurança pública nesse momento aqui em que a gente enfrenta um aumento dos crimes patrimoniais? Se o senhor for eleito, o que o senhor vai fazer com a segurança? Thaís, eu acho que a gente tem que baixar a bola um pouco, porque tem muito calor e pouca luz na segurança pública, né? Inclusive o calor das balas perdidas, dos estupros, dos assassinatos que nós estamos vendo acontecer e dos crimes patrimoniais também. Porque às vezes se dá pouca bola para o crime
patrimonial, mas às vezes o celular é um instrumento de trabalho de uma família inteira, né, que não se conecta com o mundo por nenhuma outra forma a não ser aquele aparelho. E às vezes envolve a subtração, o roubo do celular, envolve violência e às vezes até a morte da pessoa. Agora, qual é o meu entendimento? Eu propus para os policiais com quem eu tenho conversa um pacto, que é o seguinte, é de simples compreensão. Um plano de metas de redução de criminalidade e aumento da resolutividade dos crimes cometidos. Então, homicídio, quanto vai cair e quantos serão esclarecidos com a punição dos responsáveis. Isso é um plano de metas. E associar isso a um plano de valorização profissional com 3 elementos. Salário e carreira, porque sem isso você não está prestigiando o profissional. Formação continuada. Não há no Brasil o hábito de promover a formação continuada dos profissionais de segurança, como tem de médico, de enfermeira, de professora. Temos que ter nos profissionais. E terceiro, o investimento do Estado em inteligência e tecnologia. Vou te dar um exemplo que esclarece muito o que eu estou falando. Nós vamos continuar, se nada for feito, nós vamos continuar prendendo em flagrante os batedores de celulares, quando a gente tiver sorte de ter um policial perto, porque é muito difícil pegar esses ladrões, né? Que roubam um ponto de ônibus, as mulheres quando saem de casa para ir para o trabalho 4 da manhã, um horror. Se a gente não desbaratar a quadrilha de receptação do celular, você vai ficar enxugando o gelo. E quem combate a receptação é a inteligência da Polícia Civil. Ou seja, se você não tiver uma organização, uma orquestração entre as duas polícias, com uma liderança sobre elas, autêntica, que integre o esforço policial, militar e civil, e promova aquele plano de metas, a partir do qual o salário, a carreira vai cada vez melhorar mais, você não vai sair dessa armadilha. Então, a todo mundo que eu apresento... A ideia é valorizar o policial de acordo com o desempenho dele. Com as metas atingidas. Então, hoje existe uma coisa que soa isso, mas que não é. O que eu quero é que isso tenha impacto na carreira, na progressão, que não seja um bico e nem um prêmio ocasional. Eu quero dar a público esse plano, eu vou estar com o comandante da polícia, com o delegado-geral, com o secretário da pasta, e vou dizer, ó, o plano é esse, quero que a Assembleia valide esse plano por lei, para que não fique na palavra apenas, para que seja validado pelo povo representado na Assembleia, e aí nós vamos monitorar esse plano, ponto a ponto, crime a crime. E eu acho que isso vai passar para a sociedade que existe um horizonte, porque hoje ninguém acredita nisso. Agora, como é que enfraquece o PCC, né, que domina claramente e é a força maior do crime no estado de São Paulo? Aliás, não só no estado de São Paulo, fora do Brasil, inclusive. Como é que consegue enfraquecer com o tamanho que eles hoje têm, de uma maneira eficaz, coisa que nenhum governo anterior conseguiu fazer? Pelo contrário, ataques a delegacias, batalhões, roubos por todos os lugares, inclusive do Brasil. Então, nós estamos com um foco muito no flagrante, que você vai pegar os bandidos, mas vai pegar um tipo de bandido que vai lotar as cadeias e não vai desbaratar a organização. Quando você prende em flagrante na ponta, o batedor de celular, o vendedor de trouxinha de maconha, tudo bem, mas isso não vai resolver o problema da organização criminosa. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos lotando as nossas cadeias com jovens aliciados pelo crime que estão na ponta do processo, no chão da cidade, né, cometendo delitos. Se você não tiver inteligência desbaratando o atacado do tráfico, a receptação de carro roubado, a receptação de celular roubado, se você não tiver inteligência fazendo isso, você perguntar para um policial, Rodolfo, a Polícia Civil está aparelhada com a mais moderna tecnologia disponível para enfrentar o crime organizado? Pergunte para qualquer um que esteja na inteligência da polícia. Não se investe em tecnologia. Quem está investindo em tecnologia é o PCC. Agora, enquanto a tecnologia do PCC for superior à do poder público, eles vão ganhar a guerra. Agora, ministro, ainda nessa questão de segurança, as forças policiais, não só em São Paulo, no Brasil, não é? Pelo menos levam a fama de serem mais alinhadas com a ideologia bolsonarista, né? O senhor tem bom relacionamento, bom trânsito com comandantes, com delegados de São Paulo? Como seria a sua relação com as forças policiais? Olha, eu já fui a todas as associações que abriram as portas para nós
E eu penso assim, a autoridade é uma coisa que você também conquista, né? Não é uma coisa, sabe, se você demonstrar seriedade, compromisso com a categoria, né? E firmeza nas negociações, cumprimento da palavra, que não adianta você chegar na eleição, prometer mundos e fundos e depois não fazer. Eu estou dizendo, eu quero fazer, mas eu quero fazer mediante um plano de metas. Nós vamos entregar mais segurança e vamos valorizar mais o profissional. Bom, é justo que seja assim, não é? A sociedade está disposta a pagar desde que receba mais segurança. Então, eu acho um trato bem feito, digno de qualquer profissional. E a gente tem que parar de... Sabe que às vezes tem um discurso que retroalimenta o problema? Sabe? Tem um tipo de discurso que ao invés de resolver o problema, ele retroalimenta. Que é não compreender que ali tem também um chefe de família que quer chegar vivo em casa, que tem filhos para pôr na cama. Sabe? São pessoas. Então nós temos que tratar. Eu quero que a professora, a enfermeira, o policial, o médico, consigam compreender que tem um poder público que faz a mediação entre a categoria e a sociedade. Você não é patrão, porque dali a 4 anos o seu mandato expirou. Você é um mediador de um arranjo, de um pacto entre a sociedade e as categorias profissionais. Se você passar a mensagem que você está lá para ajudar a resolver os conflitos e tratar com dignidade tanto a sociedade quanto as categorias de servidores públicos, você vai pacificar o Estado. E eu não vejo esse empenho. Esse que é o problema. Eu vejo, às vezes, os governos tratarem mal os profissionais, mal os servidores. Pergunta para uma professora hoje de São Paulo se ela se sente valorizada. Ela está, sabe, ela está penalizada por gestos, inclusive, do governo do Estado, que humilharam a categoria. Passaram a toque de caixa várias vezes na Assembleia sem nenhum diálogo com a categoria. Eu acho que é isso que a gente tem que resolver, sabe? Nós estamos aqui entrevistando o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com o Band Eleições para voltar a debater temas relacionados aqui ao estado de São Paulo. Já, já. De volta com o Band Eleições, hoje recebendo o pré-candidato ao governo de São Paulo, ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, do PT. Basbão começa esse bloco com uma pergunta. Haddad, falar de saneamento um pouquinho, que lá para frente dá para falar de saúde também. A gente tem em São Paulo a Sabesp, está em 360 cidades mais ou menos, é uma empresa que é reconhecida pelo público e, né, pelo mercado como uma empresa de boa governança, que é eficiente. E com o novo marco do saneamento, teve dinheiro privado começando a entrar nessa área. Como é que o senhor vê isso, se eleito governador, o senhor vê com bons olhos, acha que esse é um caminho para a gente correr contra o tempo e finalmente enfrentar a questão do saneamento básico como um problema, uma prioridade no Brasil? Eu acredito que os meus adversários vão se arrepender ou desistir de privatizar a Sabesp. A Sabesp é um erro privatizar. A Sabesp é uma empresa que tem uma governança, como você falou, boa, tem condições de fazer parcerias público-privadas sob o comando dela em muitos municípios em que ela atua, pode conveniar com outros municípios ao longo do tempo, a legislação permite isso. Eu acho um erro enorme vender a Sabesp. Eu acho que isso ia colocar sob o domínio privado um ativo que o Estado tem e que funciona bem, que completamente desnecessário. Não é uma coisa que está funcionando mal, não, é uma coisa que está funcionando bem, pode funcionar melhor, e a própria companhia tem dado demonstrações de abertura a esse tipo de parceria que acontece sob o comando dela, sem a necessidade da perda do controle acionário, né? Outro dia eu ouvi dizer que o candidato Bolsonaro até está querendo desistir de vender a Sabesp, porque ele prometeu vender, mas mais recentemente disse, não, talvez eu não venda mais. Não pode vender, não deve vender. Isso vai causar um prejuízo para a família paulista, desnecessário, vai fazer caixa para gastar o dinheiro, sabe Deus como, e vai comprometer o serviço. Então nós vamos expandir as atividades da Sabesp, não temos nenhuma restrição a que ela aumente os investimentos, ela está preparada para aumentar os investimentos, e isso vai ser feito com o setor privado. Tem sido já, e vai ser
alimentar essas parcerias com o setor privado. Ajudou isso, né, prefeito? Desde o nosso governo. Desde o governo Lula tem sido feito várias alterações no marco legal. A atual é do governo Lula, inclusive. O que aconteceu recentemente foi uma alteração de alguns dispositivos da lei federal do nosso tempo de governo. E eu creio que nós temos total condição de seguir com a Sabesp sob o comando do Estado e com parcerias público-privadas, cuja lei, inclusive, eu fui o autor como chefe da assessoria econômica do ministro do Planejamento, à época. Né? Antes de virar ministro da Educação. Antes de virar ministro da Educação. E onde mais caberia PPP no governo do Estado de São Paulo, caso o senhor seja eleito? Onde haveria parceria com a iniciativa privada? Thaís, nós vamos criar um sistema estadual de inovação. Talvez São Paulo seja o estado em melhores condições de criar o sistema estadual de inovação. O que vai acontecer? Nós vamos pegar todas as universidades produtoras de conhecimento científico e tecnológico, vamos botar numa mesa, né, num dos lados desse triângulo. No outro lado, nós vamos botar o setor privado. E no outro, o governo do Estado. E nós vamos criar aquilo que os países mais desenvolvidos do mundo, se você for nos Estados Unidos, na Alemanha, tem. Você explorar todas as possibilidades, inclusive de transferência de tecnologia, quando o capital é estrangeiro, para o Brasil, mediante apoio público e apoio das instituições de pesquisa. A autonomia das universidades continua? Não. Constitucionalizada. Eu prometi e vou cumprir que eu vou constitucionalizar a autonomia das universidades, porque elas sofreram, no começo do governo Dória, uma ameaça de perda de autonomia, inclusive fizeram uma CPI para constranger reitor. Isso vai acabar totalmente a partir da constitucionalização. As universidades são parceiras, inclusive, da reindustrialização do Estado. A reindustrialização do Estado não vai acontecer, né? E nós não vamos gerar empregos de altíssima qualidade sem o apoio da pesquisa, da ciência e da tecnologia. Prefeito, a gente está caminhando para o final, queria, para não deixar de falar de saúde, passamos por uma pandemia, o SUS mostrou a sua força, sua importância, o Estado, óbvio, faz parte de todo esse sistema. Se o senhor pudesse resumir coisas importantes para a saúde e para o nosso telespectador de São Paulo. Rodolfo, o principal problema do SUS hoje são os procedimentos acumulados durante a pandemia. Consulta, exame e cirurgias eletivas. Represamento enorme em função da pandemia. Nós vamos ter que criar hospitais-dia no interior. Nós temos metade dos hospitais-dia necessários. Hospital-dia é aquele que você faz a cirurgia sem depender da internação. São cirurgias de média complexidade que desoneram os hospitais regionais de colocar à disposição um leito. Então você vai se recuperar em casa, mas são cirurgias que permitem esse procedimento, para começar a fazer a redução da fila, tanto de exame quanto de cirurgias eletivas. Não, falta UPAs no interior de São Paulo, muito, está faltando UPA, né? Sobretudo porque o governo do Estado começou a fechar os hospitais gerais, fechar a porta, eu digo, não fechar o hospital, fechar a porta do hospital e não criou um sistema de SAMU e UPA para fazer a distribuição dos casos de emergência. Então nós vamos ter que criar essas duas estruturas. Na capital faltou um pouco, mas sobretudo no interior do Estado. Vai ser a maior prioridade do nosso governo, essas estruturas intermediárias de urgência e emergência e de hospital-dia. Certamente, candidato, temos tantos outros assuntos para debater, mas nosso tempo chegou ao final, ao mesmo tempo que nós teremos a todos os outros pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo. O senhor já passou por algumas entrevistas, também outras, mas queria ouvir suas considerações finais antes da gente finalizar o programa. Bom, primeiro cumprimentar a Band, porque é uma destacada emissora nas eleições, né, mostrando compromisso com a democracia, com o debate transparente e com a disputa de ideias, de argumentos, né, em proveito da população. Segundo, dizer que nós estamos com uma equipe já há mais de um ano trabalhando em todo o Estado, todas as regiões, na sua individualidade, para apresentar propostas concretas para cada uma delas. São Paulo é mais heterogêneo do que as pessoas em geral imaginam. O Vale do Ribeira é uma coisa, o Vale do Paraíba é outra, a Alta Paulista é outra, e a gente está com equipes dedicadas a cada uma dessas regiões. E eu fico aqui o convite para que acompanhe o nosso Fala São Paulo, que vai ser lançado amanhã no site, para que as pessoas possam fazer sugestões e provocar a campanha a reagir
aos problemas que ela enfrenta no seu dia a dia. O Band Eleições vai chegando ao fim. Nós agradecemos a presença do pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, também aos jornalistas Thaís Freitas, André Basbaum, claro, você que nos acompanhou. E lembrando que as datas já estão definidas para os debates aqui na Band, no primeiro e também no segundo turnos. 7 de agosto e 5 de outubro, caso haja segundo turno, eu estou falando de datas aos governos estaduais, candidatos aos governos estaduais, e 14 de agosto, primeiro turno, e 6 de outubro, caso haja segundo turno, no caso da corrida presidencial. Aqui no debate para o Estado de São Paulo, o candidato Fernando Haddad já diversas vezes em entrevista confirmou estará conosco nesse debate do primeiro turno. Candidato, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço e a vocês também que nos acompanharam. Boa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.